A paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus também pelo final de semana maravilhoso que eu tive ali na cidade de Agudos. Fui ministrar a palestra do encontro de mulheres ali na igreja Manancial da Vida, a igreja a qual eu congreguei ali por muito tempo. Pude rever as irmãs e nós podemos nos alegrar com a presença de Deus naquele lugar, no encontro de mulheres, onde o tema foi a mulher segundo o coração de Deus constrói a sua história dentro do plano divino, baseado ali na vida de Rebeca, em Gênesis capítulo 24. Nós aprendemos que Rebeca, ela teve os seus erros, mas também teve acertos, a ponto de poder construir a história dela dentro do plano de Deus. E nos erros de Rebeca, nós aprendemos com ela para não cometermos os mesmos erros. Aprendemos ali que em meio a situações adversas, Deus, ele age. Muitas vezes nós não acreditamos que nas situações difíceis da vida, a gente não vê Deus no vento, a gente muitas vezes não consegue enxergar Deus nas situações de adversidades. Mas é exatamente ali, naquele momento de adversidade, que Deus está observando a nossa conduta, as nossas ações, as nossas decisões, o nosso comportamento para realizar promessas. Nós aprendemos ali que Deus é o Deus que age nas situações mais improváveis. Deus não é um Deus previsível. A gente não pode prever o momento que Deus está agindo. Porque se a gente pudesse prever Deus, ele não seria Deus. Então é exatamente nas situações mais improváveis, mais adversas, que Deus ele vem com o seu poder para cumprir promessas nas nossas vidas. Nós entendemos então que Deus, muitas vezes nós olhamos a família, a situação, e a gente diz, não, aqui Deus não está agindo na minha vida, não é possível que em meio a tanto problema, tanta coisa que eu não estou conseguindo entender, Deus vai cumprir promessa. E é exatamente ali que nós estamos observadas por Deus, estamos sendo observadas por Deus, para que Ele possa concluir ou não a promessa dele na nossa vida. Nós aprendemos que a mulher, ela recebeu um poder de Deus. Quando lá em Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Nós entendemos que há uma autoridade de Deus na vida da mulher. E nós temos que buscar a sabedoria de Deus contidas na sua palavra, nos encher de palavra de Deus, de virtude de Deus, para que possamos ser essa mulher que edifica. Nós aprendemos que a edificação consiste em construir os relacionamentos, porque nós somos seres humanos e vivemos em bases de relacionamentos. Ninguém vive sem se relacionar com alguém. Nos relacionamos entre família, nos relacionamos entre sociedade, e todo relacionamento é uma construção de edificação. Se nós não aprendemos a construir, nós jamais poderemos edificar. Então nós somos preciosos, nós somos valorosos, porque Deus confiou a nós uma grande obra de edificação. Então devemos entrar dentro do contexto de Deus, dentro do plano de Deus. Não importa o que te aconteceu, não importa o vento que você está vivendo, não importa o que você está passando. Deus tem um plano para a sua vida. E acredite, é nas horas que você menos espera que Deus está agindo, que Deus está entrando com providência na sua vida. E eu quero deixar aqui uma palavra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esse século, ele mostra para nós que a família está destruída, que não tem jeito mais para as famílias, que este mundo está perdido, que não tem jeito mais para ele. É verdade que há situações
que nós nunca vamos poder mudar. Mas quando se trata do nosso meio, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, nós temos poder. Deus nos deu autoridade para reverter situações. E enquanto estivermos vivas, cheios do Espírito Santo, há muita coisa a ser mudada, há muita coisa a ser restaurada à nossa volta. Então nós não vamos nos conformar com este século que está dizendo que a família não tem jeito, que há casamentos que não podem mais ser salvos, que há situações que não podem mais ser transformadas. O sangue de Jesus Cristo tem poder e nós renovamos a nossa mente na palavra de Deus, que nos dá poder, que nos dá autoridade para reverter situações adversas na presença de Deus. E diante dessa posição que nós tomamos de fé, de confiança na palavra de Deus, de dizer, olha, é verdade que o mundo está difícil, mas eu não vou me conformar com essas dificuldades, eu vou me levantar, eu vou renovar a minha mente na palavra de Deus, na promessa de Deus, e eu e a minha família, a minha igreja, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que não importa a situação que o mundo está vivendo, nós que cremos, que renovamos a nossa mente na palavra, no evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que cura de dentro para fora, na palavra de Deus, que é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai na divisão da alma, do espírito, e é capaz de discernir as intenções. Diante dessa palavra, nós cremos que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não somos vítimas de situação nenhuma. Não importa quão difícil seja a situação, nós somos o vaso que Deus escolheu para construir a nossa história dentro do plano de Deus. Então eu estou compartilhando um pouquinho do que Deus falou conosco no final de semana. E não só a mulher, mas todo cristão, ele é vaso. E ele constrói a história dentro do plano de Deus. Deus tem plano, e a Bíblia diz que são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então confiemos em Deus e nos colocamos na posição de vaso que Deus vai usar para construir a história dentro do plano de Deus. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e acredite, Deus está agindo nessa situação adversa que você está vivendo. Porque Deus, ele age nos momentos mais improváveis que nós podemos imaginar. Porque aí ele revela que ele é Deus, ele é Senhor de toda a situação. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E até a próxima.